Grande mestre Jesus. E é muito intenso falar sobre Jesus, que é um grande mestre que mudou o mundo, né, no qual nós temos poucos dados históricos. É curioso, Davi viveu 1000 anos antes de Jesus. Davi e Salomão, há mais relatos sobre Davi e Salomão históricos, se encontra mais coisas históricas do que sobre Jesus. Então, o objetivo da nossa palestra aqui não é falar sobre a parte histórica, até porque tem gente muito mais preparada que você pode buscar para falar sobre isso, mas tudo que eu estudei de história de Jesus realmente não chegou a um consenso, porque é prova do carbono, aquilo que os cientistas precisam. Mas há força mística, né, de alguém que 2000 anos depois ainda é tão vivo no mundo e ficou durante esse tempo todo, especial 300 depois dele mesmo, né, depois de Cristo, mas mesmo assim nunca deixou de ser lembrado, principalmente os seus ensinamentos. Então eu pensei, qual é o grande diferencial de Jesus? Já que a gente discutir a história de Jesus não faz sentido, vai estudar, pesquisa, mas a grande diferença de Jesus não é a história dele, mas é o que ele deixou de exemplo de ensinamento. Isso que é muito importante. Então, eu vejo assim, sabe, a revolução de Jesus. Jesus foi um revolucionário. Veja o que ele falou, veja o que ele pregou e da forma que ele pregou para a época que ele fez. Há 2000 anos atrás, era muito inóspito o mundo. O Império Romano estaria tomando conta de toda aquela região, estaria invadindo ali 70 anos depois do nascimento dele. Então, assim, pensa no momento. Ele era um revolucionário, sim, né? E tudo que ele abriu mão, tudo que a gente vai estudar aqui junto, eu acho que Jesus trouxe uma revolução, sim. E a gente poder estudar um pouco dessa revolução, esse que é a ideia. Eu coloquei como bom cabalista, né, do caminho de Jesus, também era cabalá, judaísmo místico, né, mas que vem antes do próprio judaísmo, é um misticismo anterior à formação do judaísmo, a cabalá. E se a gente for estudar lá atrás, a gente vai ver qual foi a revolução de Jesus. Vamos colocar em 7 pontos aqui. Muita a força, a participação, a receptividade de todos para que possamos receber esses ensinamentos. Jesus não pode ser estudado com o cérebro, com o lado esquerdo do cérebro. Só um pouquinho. O quente de Jesus é o lado direito. Sabe, a intuição, é o amor, é tudo que ele desperta de intuitivo na gente de cura. Então, acredito eu, né, que o primeiro ponto é ele transcende a matéria. Então, ele, naquele momento que a matéria era tão importante, o ser humano ainda era mais apegado que hoje, porque tinha menos garantia, né, de precisar de comer no dia seguinte, tudo isso. E aí, para cada desses itens, né, eu quis selecionar uma ou duas passagens do Novo Testamento. Agora, minha especialidade sempre foi o Antigo Testamento. Né? Tenho gostado de ler o Novo Testamento, é uma continuidade, as coisas se juntam, é muito bonito, né? Alguns trechos em especial. Então, aqui tem de Lucas e Mateus. Eu vou ler para vocês para a gente ver como que Jesus transcendeu. Primeiro aparece em Lucas. Mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, na verdade, tem um misticismo imenso, porque buraco de agulha é kuf, é uma letra hebraica, camelo é outra letra hebraica, então há código nas palavras de Jesus, que você precisa conhecer até o hebraico original, às vezes. É muito lindo o código. Mas seja como for, ele quer dizer, toma cuidado com uma vida dedicada à riqueza, aos bens. Quantas pessoas que fazem isso, quantos amigos que eu tive nessa vida, que às vezes eu falo, mas já tem tanto, porque pensa, ele se estressa por mais, inclusive. Por quê? Porque você fica tão ocupado com todos os teus bens materiais, o teu medo de perder, que você não consegue entrar no reino de Deus. Não é que o rico não possa entrar, pode, mas ele vai ter que despender um tempo e uma energia que normalmente ele não tem, que ele despende só para a matéria. O próprio bezerro de ouro da Bíblia. Depois, em Mateus, aparece nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quer dizer, olha que bonito, né, que Jesus falou. Porque não é só o rico que tem que tomar cuidado com a idolatria, né? Não é só o rico que tem que tomar esse cuidado. O pobre também não é só de pão que vive um homem. Quer dizer, se você comesse só o pão nosso de cada dia, mesmo assim, não, isso não basta. Ah, mas você trabalha o dia inteiro, mas tem que ter um tempo, uma dedicação para a palavra de Deus, para evoluir, para crescer, para sentir o divino. Então, a primeira revolução de Jesus foi essa, ele transcendeu. Muito bonito nos textos, né, dos discípulos que relatam. Depois, Jesus não julga. Isso a gente pode conferir em Mateus e em João. Quer dizer, o julgamento no sentido, né, de um julgamento de pecado, né, de fazer mal ao outro, de não perdoar. Então, aparece em Mateus 7.
Não julgueis para não serdes julgados. Pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis, sereis medidos. Olha que intensa essa frase. A gente tem que colocar isso em prática na nossa vida. Tudo que a gente fala de mal do outro, que a gente condena, mesmo que tenha razão, às vezes você fala de político o dia inteiro, toma cuidado, porque essa energia vai e volta instantaneamente. A lei de Newton, causa e efeito. Então Jesus está falando isso. É você que vai julgar o próximo? Será? O político, tudo que você puder melhorar, você tem que ajudar a melhorar. Mas será que vale a pena julgar o ser humano que errou? Então, ele traz isso tão bonito, né, em Mateus. Muito cuidado com essa energia de julgamento. Evita falar do outro, evita, né? Não sei que você vai criando filhos, é diferente. Aí, claro que você precisa criar, mesmo assim, um equilíbrio. E depois aparece assim em João, para completar a beleza de quanto Jesus é justo, né? E julga de uma maneira benevolente. Em João, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Olha que bonito, né? Porque a gente sabe que a gente vive num mundo que a pessoa que vai ser julgada, né? Em termos de lei mesmo, normalmente faz muita diferença o cargo, o que ela representa, o que ela tem de aparência, o que ela representa no mundo material, os títulos dela. E Jesus fala de uma grande verdade, como a gente precisa disso no mundo. Todo mundo tem que ser julgado igualmente. As leis têm que ser iguais para todos. Né? Então isso é muito bonito. Imagina naquela época você falar isso, né? Se hoje, né, com toda a democracia que existe no mundo, no século XXI, imagina 21 séculos atrás. 20 séculos atrás. Depois, tem uma outra questão, né? A verdade. Eu acho que Jesus reformula a verdade. Esse é o terceiro grande item de revolução dele. Isso aparece em Lucas e aparece em Jó. E ele fala: de que serve ao homem conquistar o mundo inteiro se perder a alma? Então, diferentemente da interpretação que se tinha do Antigo Testamento até então, porque o Antigo Testamento ele diz muito como é, como não é. Isso é muito bom, a gente precisa mesmo do manual. Tem código por trás de tudo. Mas ele lembra que além dos, sabe, do que pode e que não pode a cada momento das religiões oficiais, pode isso, não pode aquilo, o padre pode casar, não pode casar, o rabino pode isso, não pode aquilo. Ele falou, mais importante que isso, você pode conquistar, você pode ser grande, mas não perca a alma nunca. A essência. Como a essência é importante. Então ele reformula o conceito de verdade. E depois ele fala em Jó, conheça a verdade e ela te libertará. Olha que bonito. Ele falou, conheça a verdade. Isso tem a ver lá com o começo de Adão e Eva. Conhecer, a palavra hebraica para conhecer é uma experiência muito íntima, é de experiência direta. Não é a de aprendizado intelectual. A penetração na verdade, o conhecimento da verdade. Então é muito bonito lembrar que é importante aprender sobre as leis, é importante seguir o caminho reto sempre, né? Salmo 121, integridade. Mas lembrar também que há um nível de verdade que a gente precisa ter uma pureza de alma, um desejo de encontrar Deus. E isso não interessa se você é o mais importante ou menos dentro de um clero, dentro de uma estrutura espiritual. Cada um de nós pode encontrar a verdade. É muito bonito, né, a gente receber todos esses ensinamentos de Jesus, porque ficaram muito vivos. Depois, milagres, né? Ele realizava milagres, Jesus. Moisés e Elias também, como já vimos aqui. E aí vinha esse trecho tão bonito de Mateus, que nós lemos recentemente na palestra de Elias. Eu queria pedir licença para ler de novo. Até porque tem coisas que merecem, né, ser lidas 2, 3, 4 vezes. Aparece em Mateus 17. Jesus levou Tiago, Pedro e João ao alto de um monte e foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia, e eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Os discípulos caíram, tomados de grande medo. Jesus tocou-lhes, dizendo: erguei-vos e não temais. Ao levantarem os olhos, ninguém viram, senão Jesus. E olha a beleza disso. Eu podia ter citado tantos milagres descritos por Jesus, como transformar água em vinho, andar sobre as águas, a cura, o ressuscitar, ressuscitando outras pessoas, né? Não dele, mas também de outros. Mas não. Eu quis citar esse porque, primeiro, esse é um grande milagre. O mestre que chama seus discípulos para o alto do monte e mostra ali o Espírito falando com ele de Moisés e Elias. A gente sempre diz aqui que é uma egrégora só, é uma energia só. Isso está escrito nas revelações lindas de Mateus.
Então, olha a beleza. Isso é milagre também. Num mundo tão cheio de burocracia, de conceitos sociais que não são amorosos, a gente poder lembrar que tem acesso a milagres. Não só milagre de curas, que eu já presenciei várias, de curas muito improváveis ou quase impossíveis. Situações de bênçãos. Mas o milagre também da espiritualidade, do ver que há além. Não é só isso aqui. Se fosse só isso aqui, seria insano. Pode viver 100 ou 1000 anos, vai continuar sendo insano. Saber que pode acabar a qualquer momento, que você perde as pessoas, é insano. Então Jesus trouxe esses milagres, mostrou os milagres para mostrar que há alguma dimensão muito além do mundo físico. Ele sempre lembrou muito sobre isso. Aí o largai o que é teu e vem comigo, né? Chega te dando apego à matéria, ao mundo da imortalidade. E depois em Mateus ainda, aparece, olha que bonito, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Olha que aprendizado lindo, né, de Jesus aqui. Realmente, a gente olha para a lógica do mundo que está acontecendo hoje, né? A gente fala, não tem jeito, é impossível, um pós, né? Não é impossível a cura de tudo isso, mas o pós disso tudo, lidar com todas essas dificuldades que a gente está vendo. Mas se todos se entregam a Deus com humildade, de uma maneira ecumênica, de uma maneira como os mestres ensinam, se torna possível. No mundo de Deus, né, um vence 10.000. Cada energia do bem e de amor que se revela, ela faz uma diferença tremenda nesse mundo. Depois, nós vamos à quinta revolução de Jesus, né? Ele perdoa. Ele não perdoa falando sobre o perdão, não. Ele perdoa mostrando sobre o perdão. Então, tem um trecho bonito de Jô que aparece. Jesus ergueu-se, está na tela, né? E disse, quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Saíram todos, um a um. Jesus levantou-se e disse, mulher, ninguém te condenou. Ninguém te condenou? E ela respondeu, ninguém. Então ele disse, eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante, não peques mais. Olha a beleza disso. Era uma prostituta sendo apedrejada por pessoas que liam o Antigo Testamento literalmente, coisa que um cabalista como Jesus, um grande mestre, jamais faria. É lapidar, não é para apedrejar ninguém. Como é que um livro santo vai mandar apedrejar? É leitura errada ali do hebraico, dos códigos. Então, olha que trecho bonito. Todos estavam condenando, mas ele fala, um a um eles saem. No texto fala que é do mais velho para o mais jovem. Sim. Porque, claro, né, quanto mais velhos, mais pecados cometemos teoricamente. O que é o pecado? É a mentira, é algo que não é em nome do bem, alguma coisa, uma inconsciência. Todos nós tivemos nossas falhas. E todos vão embora. E ele fala de uma maneira como se ele mesmo pudesse pecar. Ele falou, eu também não te condeno. Ele falou, porque o caminho não é condenar ninguém, certo? O caminho é, você pode até ter o julgamento de Deus, mas não o seu. Mas daqui para frente. Então, quando você vê uma pessoa que errou muito, se a gente puder, daqui para frente vamos acertar. Mas ficar lembrando o passado o resto da vida não tem como mudar passado. O passado já foi. É por isso que chama passado, porque já passou. E é mais intenso, porque você podia falar, não, mas ele salvou a moça porque ele era benevolente, ele queria dar um jeito de salvar. Não. O perdão dele era tão intenso que no momento mais difícil da vida dele, aparece em Lucas, ele fala, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Imagina o sofrimento dele sendo colocado na cruz, com muita dor, mas tem um momento que ele, com certeza, ele, né, já entra em alfa, em outra sensação, em outra dimensão, e ele pede perdão. Ele não está pedindo perdão para Deus, é para ele mesmo perdoar. Porque Deus é tudo que existe em todos. Mas ali é para ele mesmo. Porque é fácil no momento dele você ficar com tristeza, ficar com raiva. Ele era um homem, um filho de Deus, ele fala, Pai, perdoa. Não vamos guardar mágoa nenhuma dele, porque ele não sabe o que fazer. É muito bonito isso. E a gente deixa de perdoar por tantas picuinhas tão pequenas, né? Me pergunta, tem um livro meu que fala muito sobre isso, Aqui e Agora, o encontro de Jesus, Moisés e Buda. Me ocorreu isso agora, né? Porque o aqui e agora é a salvação. O aqui e agora. Sem julgar o próximo, entrar na vida aqui e agora. Fazer um silêncio, como Jesus fazia, o mestre desse poder. Poder silenciar e sentir Deus agora. Não precisa nem esperar a oração e a meditação. Agora, a força do perdão. Aproveitar esse momento para perdoar todos aqueles que cometeram alguma falha para a gente cometeu para alguém. Perdoar de verdade. Entender que todos estamos na escola da vida. Que mensagem linda de Jesus, né?
Que coisa forte, né? Mesmo diante de uma situação tão difícil. Depois, um sexto ponto aqui é entrega. Sim. Aí eu selecionei 2 trechos aqui de Mateus e de Coríntios. O primeiro ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Faz parte da oração Pai Nosso, né? Olha que interessante, seja feita a tua vontade. Quais são as pessoas que fazem essa oração realmente sentindo e observando o que está na letra? Seja feita a tua vontade significa entregar para Deus o que você quiser que me dá nessa vida, que for melhor para a minha lapidação, para eu ter a minha missão de levar luz ao mundo, me dê. Mas normalmente a pessoa tem os planos próprios dela, do ego. Ah, me dê isso, me dê esse título, me dê essa promoção, me dê aquilo, me dê aquela viagem. Né? Então é importante, essa oração é bonita porque não é para pedir nada. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, porque na hora que vem o reino de Deus, a vontade dele que seja sublime. Assim na terra como no céu, tanto no espiritual quanto no terreno. Tanto no terreno quanto no espiritual. É muito bonito. Depois, Jesus vai mais profundamente ainda na entrega, porque ele passou dificuldade na vida dele. E ele fala assim, em Coríntios: ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam, reze por aqueles que te maltratam. Eu pensei, Yogananda fala algo muito parecido, ele comenta muito Jesus também. Que profundo! É difícil demais, você vai dizer, isso não é para o homem normal. É sim, claro que é. A gente pode ir experimentando aos poucos e aprendendo. Tem uma pessoa fazendo mal na sua vida, que não está sendo boa para você, vai entregando, vai rezando por ela, manda luz de verdade, vai transformando, porque esse é o caminho dos mestres, ele está mostrando para a gente o caminho. Ele não fala que o caminho é só para ele quer levar todos nós no caminho. Então olha a beleza dessa entrega. Amar até os inimigos. E por último, né, escolhi aqui como sétimo aspecto de revolução, grande revolução, o amor a Deus. Sim, esse eu escolhi um trecho, mas um trecho um pouco maior, que é um trecho lindo de Marcos. O amor a Deus. Repare que Jesus falou muito sobre o amor, mas não era um amor localizado. Ele mostrava amar a Deus sobre todas as coisas. Então, repara a grandiosidade, né? Porque o mestre compreende. Se você ama só o seu cônjuge, só seus filhos, os animais, os seus parentes, esse amor é pequeno, ele é muito insuficiente, ele é um copinho desse tamanho. Na hora que você passa a amar a Deus, você descobre que você tem que amar Deus em tudo, porque Deus está em tudo. Então você passa a amar tudo. Claro que proporções diferentes, é um processo de ampliação, de conexão, mas ó, o tamanho do recipiente. Era uma vasilha, agora é um grande mar, um grande oceano. E eu selecionei esse texto, né, para a gente poder terminar esse estudo, essa conexão com Jesus, com o amor. Ele realmente é um mestre do amor. E aparece assim: Jesus disse: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Israel é Israel em original. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás ao próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Olha que beleza! Nós estudamos muito, nós aprendemos, evoluímos tanto na parte científica quanto na parte espiritual. Mas ele lembra, no fundo, e ele está trazendo a Torá, que era o livro da vida dele, o Antigo Testamento, o Pentateuco, juntando com Moisés e Elias. O primeiro mandamento é muito profundo. Ele fala: eu sou o eterno teu Deus. A gente aprender a reconhecer que Deus está em tudo. E como colocar isso em prática? Amando ao próximo como a ti mesmo. Ele coloca no mesmo parágrafo, na mesma sequência. É de muita beleza. Ou seja, o que a gente aprende aqui é que a solução do mundo existe. Passa por esse princípio que Jesus trouxe há 2000 anos atrás, que nunca foram tão atuais. E mostra pra gente que tecnicamente é muito difícil olhar para isso e resolver. Mas se a gente colocar esse amar ao próximo como a ti mesmo, a gente redescobre o significado da nossa existência. E independente da nossa religião, né, a gente pode ter a grande bênção desse grande mestre, que é Jesus. Vamos encerrar aqui. Muito obrigado pela atenção. Que seja luz.